Bom, então a Jocélia já falou um pouquinho sobre mim, né, mas eu queria me apresentar. Eu sou a Márcia Cristina de Oliveira, sou do IFES Campus Colatina, né, já tenho algum tempinho aí no IFES, e desde assim, do início eu sempre me envolvi um pouquinho, não tanto como pesquisadora, mas gostaria até mais, né, conseguir fazer as pesquisas, mas acaba que a gente vai se envolvendo, uma coordenação daqui, outra coisa dali, e coordenação de curso, todos vocês acho que já passaram por isso, né? Então a gente sabe como fica um pouco atribulado. E por fim, né, nesses 2 últimos anos, nesse último ano, na verdade, né, 2019 para 2020, a Paula, né, que eu acho que vocês lembram dela também, lá de Santa Teresa, que estava como coordenadora, ela precisou sair, e enfim, aí desde esse período aí, eu acho que vai fazer um ano e meio, mais ou menos, né? Eu tô no programa, tá? E aí eu acho muito interessante porque a gente acaba conversando muito com vocês por e-mail, né? Eu que acabo respondendo aquele e-mail do fomento.pesquisa, e aí eu acabo conhecendo um monte de gente de nome, sobrenome, e não conheço, né, muito bem a carinha de vocês. E nem vocês também me conhecem. Então, enfim, quem sabe depois que toda essa situação passar, né, a gente possa, sei lá, confraternizar, encontrar o Instituto como um todo, que eu acho que é muito bom. Como a Jocélia falou, a apresentação aqui, ela não vai ser algo muito, né, ela me pediu para falar sobre a submissão aos editais, então eu vou falar um pouquinho disso daí. Para quem já está acostumado a fazer, a participar nos anos anteriores, não vai ter muita novidade, né? Então eu peço desculpas se ficar um pouquinho repetitivo, um pouquinho básico. E para aqueles, né, que estão iniciando, que estão começando, eu acredito que vai ser um momento, né, da gente conhecer e explicar um pouquinho melhor o nosso sistema lá de submissão. Eu vou fazer aqui a projeção, né, da minha tela. E aí eu não vou conseguir ver vocês, né? Aí a Jocélia se prontificou, então, qualquer coisa, a me interromper, tá? Obrigada, Felipe. Falou que eu sempre muito solícita, tá? Às vezes, gente, é complicado, então eu peço perdão, porque às vezes não dá para responder, né, a contento, assim, já aconteceu de eu achar e-mail perdido e eu falar, meu Deus, da onde que surgiu esse e-mail aqui? Mas sempre que eu posso, né, eu tento, assim, eu acho que vocês todos que estão interessados na pesquisa precisam de ter esse apoio lá, e é sempre uma ideia, assim, que o André, que o Sávio tem, da gente estar muito disponível para todos vocês, tá? Então, eu vou tentar aqui fazer a apresentação, e vocês me falam se está enxergando, né, direitinho. Deixa eu só... Jocélia, se eu colocar assim em tela cheia, dá para ver? Dá sim. Tá. Tá bom? Tá. Tá ótimo. Então tá jóia. Bom, então, como eu disse, né, o objetivo aqui é falar um pouquinho dessa submissão, desse processo dos editais. Então, eu vou falar um pouquinho, né, do que é o programa, embora eu acredito que vocês saibam, mas para a gente explicar um pouquinho como que ele funciona. Lá no IFES, né, já veio sendo criado ao longo dos anos o que a gente chama de PICT, né, às vezes é muita sigla também. Então, o PICT, ele é um programa de iniciação científica e tecnológica, né, da nossa instituição, e ele é composto por alguns subprogramas, por isso que tem esse monte de sigla, né. Então, a gente tem basicamente 6 programas, que são o PIBIC, o PIBIT e o PIBIC Júnior. Então, esses 3 programas, eles, na verdade, têm a modalidade voluntária deles, né? Que é quando o aluno não tem bolsa. Que aí, então, nós temos o PIVIC, o PIVIT, né? E o PIVIC Júnior.
Então, é só a mudança mesmo da nomenclatura. Mas que tem a ver com relação a ser um programa institucional de bolsas. Como a gente não tem, vai ter alunos que vão necessitar de trabalhar no voluntariado, ou porque a gente não tem bolsa para todo mundo, ou porque eles têm algum compromisso de trabalho que impede o recebimento da bolsa, a gente então tem o programa também do voluntariado. Mas, basicamente, esses 6, eles são, na verdade, 3, né? O PIBIC, de iniciação científica, o PIBIT, de inovação tecnológica, e o PIBIC Júnior, como o nome mesmo já fala, né, voltado para os alunos do técnico integrado, do ensino técnico, desculpa. Tem vários objetivos, né, eu não queria ficar trazendo aqui muita coisa, mas o objetivo principal desse programa, né, do PICT, é incentivar esse início, tanto o start, né, e manter as atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no nosso instituto, né? Então, essas atividades vão envolver os estudantes, servidores, que aí entram os servidores, sejam técnico-administrativos ou docentes, e também membros da comunidade residentes nas áreas que a gente atua, né? Então, o objetivo maior do PIT é startar esse processo e ajudar a manter essas atividades de pesquisa, assim como outras ações que existem também, né? Mas que não fazem parte do PIT. Então, quando a gente fala em participar desse programa de iniciação científica e tecnológica, a gente, para participar dele, ele ocorre por meio de editais, que eu vou falar daqui para logo à frente. Então, ele envolve algumas etapas. Primeiro, ele se dá por meio de editais. Então, a Pró-Reitoria lança editais, né, para cada um desses programas aí que a gente falou, e o pesquisador, então, nesse momento, esse momento agora não é tanto do estudante, né, ele é mais do pesquisador, ele vai, então, fazer uma submissão do que a gente chama de proposta. O que é a proposta? A proposta é o projeto de pesquisa que o pesquisador escreveu, junto com um plano de trabalho que é direcionado para o estudante. Ao longo do processo, depois dessa submissão e seleção, a outra etapa é a submissão de relatórios, né, tanto parcial quanto final, a submissão do resumo, isso depois da iniciação, né, já tendo sido executada, e, por fim, a apresentação na jornada de IC que a instituição faz todo ano, né? Então, são essas 5 etapas aí que envolvem, que compõem todo esse programa de iniciação científica e tecnológica. E sempre um ciclo, que a gente chama, né? O ciclo da IC, o ciclo daquele programa, ele vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte, né? Completando 12 meses, tá? Então, sempre a gente, igual agora, vocês vão, quem tiver interesse, vai estar participando dos editais 2021. Mas esse ciclo só vai terminar em 31 de julho de 2022, né? E, além disso, ainda tem essas etapas das submissões de relatório, resumo e apresentação na jornada. Eu quis trazer só algumas fotos aqui para ilustrar. Acredito que a grande maioria já teve oportunidade de participar. Tivemos uma jornada há uns 2 anos, né? Foi em São Mateus. Desculpa, em Cariacica. Desculpa, José. É que eu vi o pessoal aqui, acho que é de São Mateus, e eu me confundi. E foi excelente, né? Então, eu acho que o pessoal daí de Cariacica teve contato nessa jornada aí. Então, assim, só trouxe para dar uma ilustrada mesmo. Embora enfim, né, essa conversa nossa hoje, ela seja mais voltada pro pesquisador, né, que é o servidor do IFES, eu trouxe aqui algumas, só chamar a atenção de algumas vantagens, né, porque pode ter algum estudante também aqui participando, mesmo que eles não tenham uma participação ativa nesse momento da submissão,
mas em função desse estudante, né, que a gente, às vezes, desenvolve, não só a pesquisa tem a ver com a nossa questão de pesquisador também, mas de participar de uma iniciação científica é em função do estudante, né, porque a IC, ela é voltada para ele, o foco é dado nele. Então, eu quis trazer algumas questões aqui que nos motivam e que são vantajosas para aqueles estudantes que participam, né, tanto de uma iniciação científica ou iniciação tecnológica. Bom, a primeira delas é o contato com o método científico, né, então, todo aquele processo que a gente conhece de algo que nos incomoda e que vai estimular uma pesquisa até a publicação, né, dos dados. Então, toda essa metodologia aí é algo que as pessoas que não estão, né, nesse ambiente institucional não vão conhecer, então é o momento deles terem esse contato. Vai criar neles um espírito de autonomia, né, na busca por conhecimento, soluções de problemas, né, uma autonomia mesmo que vai sendo desenvolvida. Eles ficam mais motivados a participar de cursos de pós-graduação. Agora, eu tenho observado, né, início de semestre, então, está começando diversos cursos de mestrado, na UFES e no IFES também. Aí, tem vários alunos eu tendo que fazer algum remanejamento, porque o aluno passou no mestrado e vai começar lá. Então, a gente observa muito isso nos estudantes da iniciação. A gente consegue fazer, né, a tão chamada integração do conteúdo da pesquisa com o ensino, né, que é um desafio muito grande para nós, todos nós sabemos desse desafio aí que as nossas instituições têm, aliado à extensão também, né, que pode ser um outro braço aí dessa questão, mas a gente consegue fazer essa integração. Para aqueles estudantes que têm bolsa, a gente também pode dizer que é uma contribuição importante, né, para uma renda pessoal deles, não é um valor, né, muito alto. A do PIBIC Júnior, então, assim, é um valor, chega a ser irrisório, mas a gente sabe que, de alguma forma, isso pode ajudar. E, principalmente nesse último ano, né, que a gente está vivendo aí dessa situação de pandemia, isso tem se mostrado muito forte, sabe? Como essa bolsa tem auxiliado os nossos alunos do IFES, né, em se manterem mesmo nessas circunstâncias. Além disso, eles ampliam, né, a rede de contatos, conhece, porventura, pesquisadores, estudantes de outras escolas, outras universidades, outros institutos. Eles apresentam trabalho, então, no mínimo, eles vão apresentar na jornada nossa, interna, mas muitos também participam, né, de apresentações em outros eventos, como congressos, seminários, alguns de grande porte, né, assim, de importância maior, até internacional, e também a publicação junto, né, dos resultados daquela iniciação ou daquele projeto que às vezes está fazendo parte de algo maior, então eles conseguem essas publicações que depois vão auxiliá-los também, né, em entrar no mestrado, em seguir a carreira acadêmica. E, além disso, uma vantagem, assim, que o estudante costuma ver muito, né, a curto prazo, e uma coisa importante que eles obtêm com a iniciação científica é a possibilidade de ter uma atividade complementar para os cursos dele, no caso de graduação, né? Então, as horas de iniciação científica, elas são contabilizadas nessas atividades complementares. Claro que isso vai depender de cada curso, né, do regulamento lá de cada curso de graduação, mas eles conseguem aproveitar. E aí, como eu disse, né, inicialmente, o programa PIT, ele funciona por meio dos editais, né? O edital, ele é o edital de acesso, mas ele também é um edital que normatiza todo o programa, então todas as etapas estão lá, né? E aí, são esses editais aí que representam, né, vamos dizer assim, são o cerne do programa.
Como eu disse, né, são 3 programas, na verdade 6, mas 3 programas, os outros são variações em relação à bolsa. Então, a gente tem o PIBIC, o PIBIT e o PIBIC Júnior. Só que já vem há 2 anos a gente trabalhando com 2 editais na modalidade da iniciação científica, do PIBIC, né? Isso foi uma solicitação que já vinha vindo há muito tempo, né, para a reitoria, para a reitoria de pesquisa, e antes até de eu iniciar esse trabalho lá, ele já tinha sido feito o primeiro lançamento, o primeiro ano, em que a gente teve 2 editais de PIBIC, que é o edital 1 e o edital 2. Geralmente isso é uma dúvida que acontece, que os professores, né, nos perguntam, os servidores, enfim, que vão submeter proposta, a diferença entre um e outro. Esse PIBIC 1, ele é um edital em que ele surgiu dessa demanda da gente conseguir distribuir melhor o recurso de bolsas para aqueles pesquisadores que não têm o hábito ou que não tinham sido contemplados em editais anteriores. Então, quem já está no Instituto há mais tempo, que já vem fazendo essa pesquisa há mais tempo, eles já têm essa rotina de todo ano participar da IC, né, do PIT. E aí ficava difícil para outros professores, outros servidores que queriam participar, conseguir vamos dizer assim, uma classificação boa que pudesse dar uma bolsa para ele, né, no caso para o estudante, porque ele estava, de certa forma, competindo com gente que já vinha tendo muito mais orientações, e isso contabiliza, né, lá no currículo, enfim. Então, essa demanda foi atendida por meio desse edital 01. Então, a gente indica que o pesquisador, mesmo que ele não seja um pesquisador novo na instituição, mas ele está há 2, 3 anos sem participar de edital dos PIBICs, né? Ele não tem, ou participou, mas não teve bolsa. Então, nesse caso, ele precisa avaliar, talvez é melhor para ele participar do PIBIC 01. Por quê? Porque nesse PIBIC 01, o pesquisador que teve poucas bolsas ou não teve bolsa dos últimos 5 anos, ele vai ter uma pontuação maior, né? Ele vai ser contemplado, vamos dizer aí, com uma pontuação, por ele justamente não ter tido essa oportunidade de ter tido bolsa do programa, tá? Então, basicamente, é essa a diferença entre esses 2 editais, tá? Agora, se você é um pesquisador que todo ano você participa da IC, né, do PICT, consegue bolsa, então você precisa avaliar, melhor talvez participar do 2, por quê? Porque você não vai ganhar essa pontuação, né, no PIBIC 0, que você ganharia lá no PIBIC 01, tá bom? Outra diferença entre os 2 é que com relação à distribuição também da pontuação. No caso do PIBIC 1, o Lattes tem peso 4, né? Ele vale 40 pontos no total. E os projetos com o plano de trabalho, que vão ser avaliados, eles têm um peso um pouquinho maior, 60. No PIBIC 02 é o contrário. A pontuação do Lattes pesa mais e o mérito do projeto e plano de trabalho pesa um pouquinho menos, tá? Mas a grande diferença mesmo é com relação a essa situação. Você já teve bolsa nos últimos 5 anos? Tive uma, tive 2, ou tive mais? Então, avalia qual que é mais vantajoso para você participar. Porque não pode participar dos dois ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa muito importante, está lá no edital, para se falar, porque como eles são o mesmo programa, o pesquisador ou vai participar do PIBIC 01 ou do PIBIC 02, tá? Bom, depois nós temos o edital do PIBIT, né? O edital do PIBIT, a diferença dele, que eu acredito que vocês saibam, né, com relação
a iniciação tecnológica, mais voltada para desenvolvimento tecnológico, inovação de um produto ou de um processo, né? Ele tem uma pontuação um pouquinho diferente, mas assim, só em relação ao valor, né, do parâmetro lá. Então, se a pessoa tem algum tipo de patente que foi depositada, que já foi concedida, registro de software, ela marca mais ponto nesse edital do que no edital de iniciação científica, nos PIBICs, né? Que faz todo sentido. E para esse edital, é necessário apresentar uma carta de parceria com alguma empresa ou instituição que tenha CNPJ, tá? Porque a ideia do PIBIT é trazer inovação de um processo, de algum produto, de algo mais voltado para esse desenvolvimento tecnológico e, geralmente, as empresas ou instituições demandam isso, né? É tentar fazer mais esse vínculo, né, da instituição com essas empresas. Por isso que a gente pede essa carta de parceria e precisa ter um CNPJ, essa instituição parceira, tá? Todos esses 3 que eu falei, só podem participar deles estudantes de graduação, tá? Então, eles são voltados para os estudantes de graduação. O PIBIC Júnior, que é o último, né, que é o número 4, ele é voltado para os alunos do ensino técnico. A bolsa, né, como eu falei, é um valor muito menor. Ele se assemelha muito à pontuação dele, a do PIBIC 01, né, 60 pontos para mérito do projeto e do plano de trabalho, e 40 pontos para o currículo Lattes, tá? Mas é semelhante, não tem diferenciação com relação à submissão de relatório, resumo, apresentação na jornada, é igual, né? Às vezes as pessoas podem pensar que o estudante é de ensino técnico e por isso ele não tem os mesmos compromissos do outro. Não, é a mesma coisa e eles são extremamente responsáveis, extremamente competentes, né? E às vezes até dão uns banhos aí no pessoal da graduação, tá? Então não é porque é o PIBIC Júnior que ele é mais light, não. Às vezes pode, né? Ter alguém que pense assim. Bom, e aí, então, como que a gente, né, como que os servidores do IFES e os estudantes podem participar do programa, né, que ocorre por meio dos editais? Bom, o estudante, nesse momento de submissão, a participação dele é muito restrita, tá? Ele não vai entrar em contato com a gente agora, ter qualquer, né, momento, assim, que ele possa fazer algo mais ativo. Mas ele pode, por outro lado, estimular o professor ou um servidor a desenvolver aquela pesquisa, né? Muitas vezes a gente vê um pesquisador que ele desanima de mandar pesquisa ou de concorrer ao edital, porque ele, não vou ter aluno para desenvolver a pesquisa, nesse momento de pandemia agora tá difícil, não vai ter gente. E a gente vê o estudante com uma vontade de participar, sabe, da iniciação. Então, o que ele pode fazer nesse primeiro momento, enquanto está acontecendo a submissão, é ele se cadastrar no SIGPESC, né, que é o nosso sistema da pesquisa, vou falar dele aqui um pouquinho, procurar professores ou servidores que tenham interesse em fazer, em submeter algum projeto de pesquisa e deixar claro que ele queria trabalhar com esse professor, né, caso ele seja avaliado positivamente o projeto dele, né. Ele pode procurar também a diretoria de pesquisa dos campi, tá? A gente recebe muito e-mail, e nesses e-mails o pessoal, os alunos perguntam, como que eu faço, tá? Então eu falo para eles, procura o professor, procura alguém que você conhece, porque pode ser um servidor também, e hoje a gente está vendo a participação de servidores administrativos, cada ano aumenta, né, pouco, mas aumenta. Então, não é só o professor, o docente que tem feito pesquisa no instituto,
e aguardar. Depois do resultado, se a gente vai saber se aquele plano, se aquele projeto foi aprovado, se ele vai ter bolsa, se não vai ter, aí sim o orientador vai, né, fazer contato com ele, e aí ele então vai ter que enviar para a gente o termo de compromisso. Aí ele entra em contato com a questão do programa, mas até então ele fica ali, né, aguardando um pouco, tá? E para o pesquisador, né? E para quem faz pesquisa e quer participar do programa. Primeira coisa, cadastrar-se, né, no SIGPESC. Eu acredito que a grande maioria já conhece o sistema, mas a gente está sempre tendo professor novo que está chegando, pesquisadores novos, né, servidores, então a gente tem que, né, repetir isso aqui. Então, cadastro no SIGPESC. Aí, desses 4 editais que eu falei, você vai verificar qual que é o edital que você deseja participar, qual que você tem mais a ver. Eu quero, meu trabalho de pesquisa é sobre inovação, eu quero trabalhar algo, desenvolver um produto, então eu vou participar do PIBIT. Né? Não, a iniciação científica, não tem essa parceria, a ideia primeiro desenvolver os estudos, então vai para o PIBIC. Já teve bolsa? Quantas, né? Avalia isso, porque está lá no edital escrito direitinho os parâmetros. Vou participar do 1 ou do 2, né? Ou eu quero mandar o meu projeto, mas eu quero ter estudantes, eu vou trabalhar com os alunos do técnico, então tem que ser no PIBIC Júnior. Então, escolher o edital, leia, né, atentamente, vê todos os detalhes, essas diferenças entre um e eles aí. Oi? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta do Alex aqui. Na verdade, tem uma do Teusélio também. Ele pergunta se tem alguma regulamentação quanto ao processo de seleção de bolsista. E Tá. o Alex pergunta se servidores ou professores com contrato ou substitutos podem participar dos editais como proponente ou somente como parte da equipe, né? Ou nenhum dos Isso. dois. Nem Tá. proponente, nem parte da equipe. Tá bom. A primeira pergunta, né, se tem alguma regulamentação para a escolha, né, do aluno, do estudante. Isso. Não, isso daí é a cargo do professor. Eu falo professor, tá, gente? Porque a maioria dos pesquisadores são professores, mas é a cargo do pesquisador. Uma vez que ele sabe se o projeto dele foi aceito, né, e tem o mérito e recebeu uma nota lá, ele pode ou não ter bolsa, porque essa questão da bolsa, a gente forma esse cadastro de reserva. Então, nesse momento, ele vai procurar o aluno que já fez contato, que ele sabe, e ele pode adotar o critério que ele quiser, tá? Tem professor que faz uma entrevista, tem professor que já conhece o estudante, às vezes tem só 1 ou 2 estudantes mesmo para fazer, então depende muito da situação, mas não tem nenhuma regulamentação. Joia? Tá respondido? Ele colocou, acredito que sim, né, Deusélio? Foi respondido? Ele colocou obrigado aqui? Tá. Ok, ele falou que ok, Max. Com relação à outra pergunta, era a do servidor, né, substituto contratado. Não, para participar do edital como proponente, para ser orientador e o coordenador do projeto, deve ser servidor efetivo, tá? Então, nesse caso, se a gente tem algum colega que está trabalhando conosco, que é substituto ou contratado, ele pode entrar na equipe, mas ele não pode fazer a orientação, tá? Ele pode ajudar, e aí ter o nome nas publicações, né, enfim, mas ele não pode ser proponente, né, que no caso vai ser o coordenador do projeto, porque aí também você, mesmo estando no projeto como colaborador, você pode ser orientador, mas para isso você tem que ser efetivo, tá?
Ok, Alex? Respondido? Ok, Márcia. Então, vamos lá. Bom, definindo, né, o edital que você, né, sabe, né, escolhe ali para ver de acordo com com o seu tipo da pesquisa, sua característica, você vai redigir o projeto. Na verdade, às vezes esse projeto já está redigido, né, mas lembrando sempre que ele tem que estar de acordo com o modelo que é disponibilizado lá na página dos editais. Esse modelo, ele tem um modelinho básico do projeto de pesquisa e no final dele vem os planos de trabalho, tá? Já teve época que eles vinham separados, mas isso já alterou há algum tempo. Então, você vai ter o projeto de pesquisa com todos os elementos, né, que o Sávio deve ter comentado aqui, e depois, no final dele, você vai colocar plano de trabalho para estudante 1, ou plano de trabalho 1. E ali você vai colocar o título do plano de trabalho, né? Que tem que estar relacionado com o seu projeto. Enquanto o projeto é o projeto de pesquisa que a gente já conhece, com todos aqueles elementos, o plano de trabalho, ele nada mais é do que uma descrição da atividade dentro daquele projeto que o bolsista vai executar, né? Então, assim, você justifica a necessidade, né, desse bolsista, fala a respeito dessa importância da iniciação, né, com relação à formação dele, e coloca basicamente quais as atividades que ele vai fazer e quando, que é um cronograma, né, tem lá um modelinho direitinho. Então, o plano de trabalho, ele é algo muito simples, né? Por quê? Porque você já falou a metodologia no projeto, você já falou quais são os objetivos, a metodologia, como que vai ser feito. Então, o plano é como se fosse mesmo um esboço do que o estudante pretende fazer, né, naqueles 12 meses ali da pesquisa, tá? E ele vai estar dentro desse arquivo aí, né, que vai ser anexado lá no sistema, vou mostrar aqui. No final gera um PDF, né, para colocar lá, tá bom? Uma coisa que é muito importante é colocar o título direitinho no plano de trabalho, porque isso daí é uma avaliação, né, que tem lá, se vocês verem no edital. O plano de trabalho, uma avaliação dele é se o título dele está dentro do que o projeto está se propondo, né? Então, é importante colocar plano de trabalho e o título, plano de trabalho para o estudante 1, porque a gente não sabe ainda quem vai ser o estudante, né? Enfim. Então, é só deixar bem claro. E aí, o pesquisador, então, depois que ele redigir esse projeto, ele vai submeter a proposta, que a gente vai fazer um passo a passo aqui, tá? Aqui, né, eu quis mostrar o acesso ao SIGPESC. Eu acredito porque pode ser que tenha algum aluno também, né, assistindo, e às vezes o aluno não conhece esse sistema, né, mas está aqui no acesso ao sistema lá na nossa página. E aí, ao acessar o SIGPESC, quem já é cadastrado, né, só fazer o login e a senha, e quem não vai se cadastrar, né, naquele novo ali, não possua cadastro. E aí, quando você clica nesse cadastre-se, você vai ter essas 3 opções aqui de perfil, né? Então, quem é estudante vai clicar em estudante, quem for pesquisador, que não tem cadastro ainda, vai clicar em pesquisador. E aí é um pouquinho diferente, né? Para cada um deles, as informações que precisam para o cadastro. E o avaliador ad hoc também é uma opção, porque a gente tem diversos colegas que nos ajudam nas avaliações, que eles precisam estar no sistema, mas eles não necessariamente são estudantes ou pesquisadores aqui do IFES, né? Então, tem essa abinha aí para eles também. Bom, no caso do estudante, né, então ele vai completar essas informações aí, tem que ter o Lattes, tá, porque você vê aí que é obrigatório, se não colocar o número do Lattes, não consegue, né, salvar. Todos esses campos que tem uma barrinha vermelha, porque eles são obrigatórios, e a gente sempre pede para colocar as informações, né, mais completas possível.
No caso, desculpa, aquele primeiro, esse aqui que eu mostrei, é para o pesquisador, tá? Então, essa barrinha aqui é do cadastro do pesquisador. Essa página aqui é no caso do estudante, né? Então, no caso do estudante, ele também tem que ter o Lattes, tá? Os dados bancários, vocês veem, não é obrigatório, então, às vezes, eles ficam preocupados, mas eu tenho que ter dado bancário? Não, isso aqui depois, se você for ter a bolsa, a gente vai ver que tipo de bolsa que vai ser, aí pode preencher depois, tá? Mas colocar sempre, né, os outros dados aí importantes, mas os obrigatórios são esses aí que estão marcadinhos em vermelho, tá? Uma coisa importante aqui é mais para frente, desculpa, do professor, eu vou falar mais à frente. Então, é só para mostrar mesmo, né, a página de cadastro dos dois. Aí, como eu disse, quando você entra, depois que você fez o cadastro, e você acessa lá como pesquisador, vai aparecer os editais que a gente tem, né, e aparece, já abre aí os que estão abertos. Aí eu circulei aí os 4 editais, né, do PICT, e são esses daí que vocês, né, podem usar para participar do programa. Vocês veem que tem outros editais aí para participação também. Clicou na caixinha ali de detalhes, vai abrir a página de cada edital, tá? Clicando nessa caixinha aí, então, vai aparecer o edital em PDF, o modelo de projeto de pesquisa, né, num arquivo editável, e outros documentos que, por enquanto, a gente não vai precisar, tá? Então, é só clicar e vocês vão ter essas informações. Eu fiz aqui um resumo que depois eu posso disponibilizar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho desses passos aí, tá? Então, não vou me ater aqui, não. Mas como... Oi? Desculpa interromper. Antes de você entrar nesse resuminho, né, e passo a passo, a gente tem 2 perguntas aqui. A primeira pergunta da Irivânia Majeski. O edital PIBIC Júnior, quantos membros são permitidos na equipe? Tem esse limite? Não, não tem. Na verdade, uma coisa é o cadastro de um projeto no SIGPESC, independente se ele vai participar de qualquer edital, né? Vamos imaginar aqui, ela tem um projeto de pesquisa e está sendo desenvolvido com vários parceiros, colegas, ela vai colocar a equipe lá, tá? Não necessariamente isso daí vai estar vinculado a um edital, que a gente vai fazer isso mais para frente, mas nenhum dos nossos editais limitam esse número aí de colaboradores, não, na equipe. Ok. Respondido, Irivânia? Ok, obrigada a você. Tem uma outra, Márcia, que é do Miguel, ele diz o seguinte, que ele tem um projeto que foi aprovado no edital anterior, né, de 2020, com a proposta de 3 planos de trabalho. Só que, com a pandemia e o isolamento social, não foi possível desenvolver, porque dependia de laboratório, né? Então, ele quer saber se pode se submeter o mesmo projeto com os mesmos planos de trabalho, já que não pôde ser feito nada. Sim. Assim, a gente recomenda ele dar uma atualizada, pode manter o mesmo arquivo, assim, só talvez mudar para o formato do modelo 2021, apesar de, basicamente, é só o número mesmo, que é diferente, mas ele dá uma revisada, né, ver se é aquilo mesmo, e alterar, né, a data, talvez, ali que no projeto a gente coloca a data de início e a previsão de fim, né? Então, ele atualizar isso daí. Não tem problema ele fazer novamente, desde que esses planos de trabalho não tenham sido realizados, né? Então, se lá no momento ele cancelou ao longo do processo, se tinha começado a ser feito e cancelou, tá tudo bem, consta lá pra gente que esses planos não foram para frente. Aí ele pode usar o mesmo plano desde que esse plano não tenha sido executado. E nem também executado em alguma pesquisa do campus, né, algum edital do campus, que a gente hoje tem
felizmente, vários campi lançam seus editais internos. Então, também não pode, né? Mas se não foi executado, não tem problema, tá? Ok, Eu vou Miriam, falar. respondido? Ah, tá. Na verdade, quem está falando é a Elvira, porque ela está Ah, Oi, Elvira, tá joia. Elvira Pádua Lovati. Isso. Eu guardo os nomes, a Elvira teve mesmo cancelamento e tal. Então, assim, quando a gente. Não tem problema, não, se ele não foi executado. Tá? Eu vou falar um pouquinho da atualização ali depois, né? E até porque a gente, às vezes, vai ter projetos que extrapolam o período dessa IC, né? A gente tem projetos que podem durar aí mais tempo. Tá bom? Pode ir seguindo, Márcia, agora. Tá. Bom, então, né, a ideia é, como que eu vou submeter a proposta? Lembrando que proposta, a gente chama de proposta no edital, é o conjunto do plano, do projeto de pesquisa e do plano de trabalho, tá? Por que tem que ter essa separação? Porque nem todo projeto que está no SIGPESC, ele está participando de IC, né? Ou ele está querendo relacionado com o PICT, tá? Então, a gente tem que fazer essa separação. Então, eu vou explicar cada uma dessas daqui. Primeira coisa, né, você entrando ali como pesquisador no SIGPESC, depois do cadastro, nessa aba Meus Projetos, né, vai estar à esquerda, lá no alto, você vai clicar em Novo, né, no caso de você for colocar um projeto, cadastrar um projeto novo. Então, esse momento agora é o cadastramento do projeto de pesquisa, tá? Como já foi perguntado, eu não vou colocar um projeto novo, quero fazer, o meu projeto é de 5 anos, então, assim, você tem que dar uma olhada nele e fazer uma atualização, porque às vezes a previsão estava para já ter sido encerrado, então aí você arruma esse cronograma, às vezes o cronograma dentro do projeto precisa ser alterado, né? Às vezes tinha 2 planos de trabalho, você quer acrescentar, porque vamos dizer que o projeto foi adiante e já surgiram novas demandas. Então, você vai, de qualquer forma, atualizar esse arquivo, tá? Muito difícil você não ter que atualizar esse arquivo, né, que depois você vai colocar aí do projeto. Mas se ele já existe, não vai alterar nada no título nem nada, você pode já fazer em cima de um existente, tá bom? Bom, então, nesse novo aí, você vai, então, abrir essa página e você vai colocar. É muito importante colocar o grupo de pesquisa, né? Então, já bem ali, logo em cima, você tem como selecionar o grupo de pesquisa que faz parte. Tem que estar em grupo de pesquisa, né? O título do projeto, né? Projeto de pesquisa que a gente está fazendo agora, linha de pesquisa, data de início e data de fim. Bom, eu coloquei aí no exemplo as datas coincidindo com a da IC. Por quê? Às vezes acontece do nosso projeto ser um projeto que a gente está escrevendo para um aluno desenvolver na iniciação científica. Mas também existem os casos de projetos de 2, 3 anos e ali dentro vai ter aluno da IC. Então, você coloca a data de início e a previsão de fim do projeto, mesmo que extrapole a IC, tá? Então, por isso que eu falo que a gente acaba tendo que atualizar quando o projeto já existe. A área de conhecimento, o campus, né, onde ele vai ser executado, se é pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Bom, e aí você salva, né? No momento que você preencheu tudo isso aqui, na verdade, a gente vai salvar um pouquinho depois que vai colocar os arquivos, mas eu já tenho costume de salvar e já criei meu projeto lá, tá? Então, aí eu acho que não tem muita dificuldade. Aí, eu não sei se vocês notaram, embaixo a gente tem, vou voltar aqui, a gente tem 4 abinhas, né? Equipe, financiamento, plano de trabalho e os arquivos. Então, toda essa parte se relaciona ao projeto de pesquisa. Então, quem vai ser a minha equipe
né, que vai trabalhar aí. E aí, então, eu vou lá quando eu clico nessa abinha, vai me aparecer pesquisador do IFES, estudante e outros, né, para pessoas externas. E aí, então, eu vou procurar o nome dessa pessoa, ela tem que estar cadastrada no SIGPESC, por isso que o estudante, né, também, se ele quiser, ele já pode cadastrar. E, então, eu puxo o nome daquela pessoa, né, pelo sistema, para ele compor a equipe, tá, do projeto. Aqui nessa caixa de diálogo, ela só está mostrando o que essa pessoa que eu estou colocando, que não é o coordenador, né? Porque o coordenador fui eu que criei o projeto, o que essa pessoa, no caso aqui do Sávio, o que ele vai poder fazer? Então, ele vai poder adicionar alguns arquivos, plano de trabalho, enfim, né? E então, a Sabinha mostra isso daí. Aí, a partir do momento que eu inseri, acho que esse está igual. Desculpa. Aí o Sávio vai entrar depois ali como membro da equipe. Uma outra opção que a gente tem, que é a do estudante, eu até coloquei aqui para a gente ver, mas vem escrito uma recomendação do sistema, não adicionar estudante voluntário ou bolsista. Então, se a gente for, vamos dizer que eu já sei quem vai ser o aluno que vai trabalhar comigo, eu quero colocar ele agora. Não é necessário, mas se eu quiser colocar, eu coloco ele como voluntário. Porque se eu marcar ali na modalidade bolsista, ele vai me pedir dados de bolsa. E a gente não tem isso ainda, né? Então, eu só coloco, ou você pode deixar para colocar o estudante depois, quando você for realmente executar e ele for participar, ou então agora coloca só para ele entrar ali, tá? Mas aí marca como voluntário. Aí eu não sei se vocês estão vendo, porque aqui para mim tá aparecendo o compartilhamento do Meet, mas embaixo já apareceu, né, a equipe do projeto, né? Então, o meu nome e o do Sávio, tá? Parece sim, Márcia. Então, é porque aqui para mim, na minha tela, aparece a barrinha bem em cima. Vocês podem observar também que lá no nominho, lá em cima, onde está escrito projeto, tem uma sigla, né? PJ 6179. Quando eu criei o projeto lá que eu salvei, o sistema dá esse número para ele, né? Então, a gente sempre fala muito disso, é o PJ tal, PT tal. Então, o sistema deu esse número aí, 6179, tá? E acaba que ele vai estar associado ao seu nome, é fácil de achar, mas às vezes a gente acaba tratando dele mais pela sigla. Bom, aí, depois, lá embaixo ainda, eu vou colocar os arquivos, né, relacionados a esse projeto de pesquisa, tá? Pode deixar para colocar no final também, tá, gente? Eu que gosto de já colocar de uma vez, para não correr o risco de esquecer. Aí, eu tenho como adicionar aqui alguns tipos de arquivo. E a Sabinha me dá essa opção. Então, eu tenho ali, eu posso adicionar projeto, plano de trabalho, eu posso adicionar carta de financiamento, eu posso adicionar várias outras coisas. Nesse caso aqui, tem 2 arquivos que não podem faltar para não atrapalhar vocês a concorrerem no edital do PICT. Um é o arquivo do projeto de pesquisa, e aí os planos de trabalho vão estar lá dentro, né, em PDF. E o outro que a gente vai ver aqui é do currículo Lattes, tá? Então, sem esses 2 arquivos, se faltar algum deles, ou eles não abrirem, ou eles não tiverem no modelo disponibilizado, o proponente é desclassificado, tá? Então, vamos lá, você vai, né, e vai inserir o seu arquivo do projeto de pesquisa. Aí, ó, já dá para ver que ele tá lá, ó, né, lá dentro. Você pode editar, tá? Tem ali como você consegue excluir, inserir um novo, se precisar, né, atualizar alguma coisa. Até a data da inscrição. Depois do projeto de pesquisa, o Lattes, né? Então, a gente não pode deixar, você gera um PDF do Lattes,
Se eu não me engano, vocês conferem lá depois, mas eu acho que é de a publicação, a produção de 2017 em diante, né? E aí, então, que é o que está valendo para esse edital, e aí você gera esse PDF e coloca lá também, né? Tem o tipo de arquivo lá, vai aparecer a opção currículo, tá? E aí você adiciona o Lattes. Então, olha lá, esses dois, eles têm que estar aqui. Quem vai participar do PIBIT, o que vai acontecer? Ele vai ter um outro arquivo aqui que ele vai ter que inserir, que também vai aparecer opção para ele, que é a de carta de parceria, tá? Ou parceria, alguma coisa assim. Então, também ele tem que colocar aqui. No PIBIT, a gente dá uma olhada. Se não tem a carta de parceria, ele já não passa para a segunda etapa de avaliação, tá? Se tem algum tipo de financiamento, né? Felizmente, cada vez mais a gente tem conseguido projetos com financiamento externo, então pode colocar ali também termo de outorga, qualquer documento que comprove, né, esse financiamento, tá? Porque isso aqui é a identidade do seu projeto de pesquisa. Por enquanto, você nem está falando muito para mim que você quer participar de iniciação científica. Está cadastrando o seu projeto aí, tá? Agora é que você vai falar, olha, com esse projeto de pesquisa e esses planos de trabalho que estão aqui dentro, eu quero participar do edital, de um daqueles 4 editais. Então, eu assinalei aqui, você vai na abinha planos de trabalho, vai aparecer essa caixa de mensagem, né, explicando um pouquinho dos editais, e aí, né, assinala ali, tem conhecimento. E aí, então, vai abrir essa caixa aqui, né, de texto, em que você vai colocar o título do plano de trabalho. Então, isso que está em vermelhinho aí, é o pesquisador que vai preencher. Aí, eu chamei a atenção, coloca esse título do plano de trabalho, mesmo que está lá no seu projeto de pesquisa, no plano. Né? A gente não colocou vários planos ali dentro, então, para cada um, você tem que fazer esse passo a passo. Então, você vai lá, vou pegar o plano de trabalho do estudante 1, qual que é o título dele? Copio lá do projeto e colo aqui dentro. Tá? Pode parecer meio óbvio, mas é muito comum a gente mandar para o avaliador, o título que está no sistema é uma coisa, o título lá dentro do projeto é outro, tá? E isso é bem complicado. Pois bem, então, colocou o título, aí depois preenche, né, a área de avaliação, a área de conhecimento e o local de execução, tá? A área de avaliação é a área que o projeto vai ser avaliado e também a distribuição das propostas, né? Nos últimos anos também, foi outra coisa que foi feito nesses 2 últimos anos, ou 3, foi de dividir, né, o número de propostas por áreas. Então, a área que submeteu mais, ela vai ter uma proporção de bolsas maior, e assim por diante. Então, a gente precisa, e é indicado, nesse momento aí, qual área que você está concorrendo, tá? Algumas não tem dúvidas, mas algumas sim. Às vezes a pessoa fica, poxa, será que eu estou concorrendo aqui nas ciências biológicas ou é na engenharia? Se for um trabalho de engenharia sanitária, por exemplo, né? Então aí tem que indicar aqui para gente. Agora, um passo muito importante que vocês não imaginam o tanto de gente que fica de fora dos editais por conta de um errinho aqui. Ele vai assinalar o edital que ele quer participar, né? Então, vamos dizer que a Jocélia escreveu um projeto e ela, nesse projeto, com o plano de trabalho 1, ela quer concorrer no edital 02, tá? Então, ela vai marcar ele aqui, né, assinalar, a gente chama isso de vincular ao edital que está participando. E fazer essas declarações aí também, né, que não vai estar de afastamento, que é de grupo de pesquisa, que não tem pendências e que é servidor efetivo do IFES, tá? Feito isso, ela vai clicar em adicionar, tá? E aí, eu sempre recomendo
um minutinho, depois eu recomendo aqui, depois que vocês fizerem essa etapa e a próxima, vocês vão conseguir ver se está aparecendo direitinho lá no sistema o seu plano de trabalho vinculado àquele edital. Então, eu sempre falo para fazer essa conferência aí, tá? Bom, esse ano, agora é a única novidade, né, para quem já está acostumado a participar dos outros anos, depois que você fizer isso aqui e adicionar, vai aparecer essa tabela, né, que é a pontuação de currículo, né, do proponente. Essa tabela, a gente resolveu esse ano fazer com que o próprio proponente coloque a pontuação que ele tem, de acordo com esses pontos distribuídos aí em cada parâmetro, né? E aí a equipe de avaliação, depois eu vou falar um pouquinho dela, vai só conferir, tá? Por quê? Porque cada vez mais a gente está tendo mais trabalho, né? E isso é uma coisa boa. Mas a gente tem que tentar otimizar isso daí, né? Então, essa equipe que antes fazia avaliação, abria o currículo e ia do zero procurando esses pontos, a gente vai conseguir fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, se o professor já colocou ali para mim que ele atua no estrito sensu, ou ele atua no lato sensu e tem 5 pontos. Então, eu confiro isso no Lattes dele e já considero, entendeu? Porque às vezes pintava algumas dúvidas e a gente ficava na dúvida e demorava muito para saber, né, qual que era a pontuação daquele item. Então, nesse momento, cada um de vocês que for o pesquisador, ele vai preencher a pontuação dele do Lattes. E a gente, né, comissão depois, vai só averiguar e conferir, tá bom? Salvou, beleza, né, já vai lá para junto lá depois com os arquivos que a gente vai precisar avaliar. E aí é onde eu falo que eu sempre peço para conferir, né, dentro da abinha plano de trabalho, ele já deu um código para aquele plano de trabalho, ele só vira plano de trabalho a hora que eu faço essa vinculação, né, então ele deu aquele código lá, 9974, e ele já está mostrando para mim que ele está participando do edital 02 de 21 e o título dele, tá? Antes das inscrições se encerrarem, vocês podem alterar isso daí. Eu consigo alterar título. Nossa, eu não queria entrar nesse edital, eu tinha que ter entrado era no outro. Vocês estão vendo que tem uma lixeirinha ali do lado? Dá para ajeitar. Agora, depois que encerrou a inscrição, vocês não conseguem mexer mais, tá? Então, aí tem muita atenção. O que acontece aí quando não faz aquele passo a passo da vinculação certinho é que não aparece qual edital que está participando, e o professor, o pesquisador, ele não vê. Então, ele acha que ele está participando do edital e, na verdade, ele não está. E aí o sistema não manda essa proposta dele para ser avaliada, né? E a gente só vai descobrir que teve esse erro depois que o processo todo acabou e que ele entra em contato e fala, mas o que aconteceu que o meu não apareceu? Aí a gente vai ver porque não teve essa vinculação, tá? Isso acontece com muita frequência. Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai se adaptando ao sistema, né, e vai diminuindo. Bom, então, pessoal, aqui finalizou a sua submissão. Você submeteu a proposta, né? Então, aqui eu sei que esse plano de trabalho que está lá dentro daquele projeto, que foi proposto pela Márcia, que mandou o Lattes lá para mim, que preencheu a tabela do Lattes com a pontuação dela e que a comissão vai conferir, ela está concorrendo nesse edital 02 aqui, de 21, tá? E assim por diante. Vamos imaginar que você tenha 4 planos de trabalho dentro daquele projeto de pesquisa, né? Então, você vai fazer isso com cada um deles. O arquivo do projeto já vai estar lá, o seu Lattes já vai estar lá, isso não precisa repetir. O único passo que você vai repetir é do plano de trabalho para frente, que é esse daqui, tá? Então, os arquivos já vão estar aí, né? Então, daqui em diante você repete.
Você vai lá em plano de trabalho, adicionar e adiciona o próximo plano. Assim por diante, né? Assinala qual o edital, porque pode ser que você queira participar naquele plano de trabalho em outro edital, tá? Isso também é comum. Preenche novamente a tabelinha, né, de pontuação do Lattes, isso vai ter que preencher porque é outra proposta, e aí, nesse caso, vai aparecer outro plano de trabalho aqui também, tá bom? Todos relacionados àquele projeto. Eu falei aqui, né, que os planos, eles podem participar de editais diferentes. Então, vamos imaginar que a Jocélia elaborou um projeto com 4 planos de trabalho. 2, ela quer que faça iniciação científica 2 estudantes que ela tem de graduação. E outros 2, ela quer para os alunos do técnico. Então, ela vai elaborar os 4 planos de trabalho, né, em função disso daí. Os 2 primeiros, ela vai vincular ao edital 1 ou 2, ou 3, se for de PIBIT, e os outros 2, ela vai vincular ao PIBIC Júnior, tá? Então, no mesmo projeto, a gente pode ter planos de trabalhos participando de editais diferentes, né? Assim, distribuindo melhor essas atividades aí entre os alunos, tá bom? Então, depois disso, acabou esse período todo das inscrições, que é até dia 2 de abril. Essas propostas, elas vão ser avaliadas, né? A gente tem um comitê de apoio à pesquisa. Todo ano esse comitê vai mudando, saem umas portarias, né? Que a gente vai atualizando. Porque também depende muito da demanda de alguma área, às vezes tem algum professor que sai, enfim, né, algum pesquisador. Essas propostas, elas vão ser avaliadas, primeira coisa, o plano, o projeto de pesquisa, o mérito dele, e também do plano de trabalho, né? Então, tem lá no edital uma tabela com a pontuação para cada item, título, relevância da proposta, cronograma, né? Vocês conseguem ver lá nos editais. Essa parte do mérito do projeto e do plano, ela é feita por 2 avaliadores da área que você assinalou lá, da área de concentração, área do conhecimento. Então, esses avaliadores entram no sistema e fazem a atribuição da pontuação de acordo com o que está no edital. Então, a gente tem 2 avaliações aí. E a questão do Lattes, a gente forma uma comissão menor para evitar discrepância, né, na hora dessa avaliação, embora a gente tenha tudo definido lá com os pontos, mas a gente faz uma comissão menor, né, de 3, 4 pessoas, para avaliar e conferir, então, essa pontuação que foi atribuída lá do Lattes, tá? E esse comitê, ele tem tantas pessoas do IFES, quanto de outras instituições também, né? Seja de outras universidades, outros institutos federais e do INCAPER, por exemplo, né, na área de ciências agrárias. Eles ajudam muito a gente com essas avaliações, né? Então, a gente procura distribuir essa avaliação de uma forma bem assim, imparcial possível, né? Evitamos até mesmo mandar do mesmo campus, né? Porque às vezes a pessoa está até no projeto como colega, né? Como colaborador, então a gente geralmente manda para avaliadores de outros campi, na medida do possível, claro, né? E aí é feito então essa avaliação. Bom, eu não trouxe muita coisa aqui, porque tem dos editais, mas eu também não queria me delongar muito. E eu queria agradecer, né, pela oportunidade da gente falar um pouquinho dessa submissão. E aí estou disponível para as perguntas. Marta, que também queria agradecer, né, pela sua presença aqui, agradecer a presença de todos. Antes de finalizar, a gente tem 2 perguntinhas aqui no chat. A primeira pergunta é uma dúvida do Alex também. Ele pergunta o seguinte: qual o conceito
de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Ele diz que ele tem o entendimento dele, mas ele quer saber o conceito que o edital traz, né? Diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Depois eu faço a outra pergunta. Tá. Então, Alex, a pesquisa, assim, de acordo com o edital, né, ele estabelece que o PIBIT, ele tem, assim, para ficar bem claro mesmo, né, que a gente não vai ficar discutindo o que é uma, o que é outra, mas é o que está no edital, né, pelo que você fez a pergunta aqui. Então, no PIBIT, ele tem que deixar bem claro na escrita, na redação do projeto, e no intuito dele, no objetivo, de gerar algo novo, né, relacionado com a inovação e o desenvolvimento de algo novo. Pode ser um processo também, tá? Mas isso é porque eu pensei logo no PIBIT. Pode ser que você está só perguntando na hora de marcar ali, né, no cadastro do projeto. Aí, nesse caso, eu faria assim, no edital em si, ele não vai levar muito aquilo em conta, não. Aquilo ali é mais para fins estatísticos, tá? Só mesmo a diferença que você tem que atentar é se você vai participar de um PIBIT, se essa questão da inovação, dessa melhoria de um processo está bem clara e tem a parceria, mas ali no PIBIC, você colocar pesquisa básica ou pesquisa aplicada não faz diferença, tá? Ali é mais para fins estatísticos. Aí fica a critério mesmo do pesquisador, ele que vai definir se a pesquisa dele se enquadra mais como aplicada ou básica. Bom? Joia, Márcia. A Elvira também fez outra pergunta, que é a seguinte. Os planos de trabalho que estão submetidos em editais diferentes, o projeto fica em qual edital? Tem essa diferenciação, Márcia? Não, porque é o seguinte, a página do projeto é o mesmo, é a mesma, tá? Então, o seu projeto que você cadastrou, ele teve um número lá. Naquele do exemplo ali, acho que era 6779. Então, o sistema deu aquele número para ele, PJ 6779. Cada plano de trabalho, no momento que você adiciona ele, faz todo aquele processo, ele vai receber um número de PT, plano de trabalho, número tal. Todos eles estão dentro do 6779, tá? Então, não tem, o projeto, ele, na verdade, ele não fica dentro de um edital específico. O plano de trabalho é que está no edital, e todos eles estão relacionados naquele projeto, tá? E aí, quando o avaliador vai fazer a avaliação, ele puxa e vem tanto o arquivo do projeto quanto do Lattes para ele avaliar. Deu para entender? Ok, Elvira. Joia. Pessoal, alguém teria mais alguma pergunta específica? Obrigada, a Luciene colocou ali muito boa a explanação. Que bom, Luciene, que bom que eu consegui explicar, porque tem hora que até eu me perco, né? Tanta sigla, é PJ, é PIBIC, PIVIT, a gente fica meio doido. É isso aí. É interessante dizer também, Márcia, que o PIBIT, né, ele exige uma parceria com uma empresa, né? Isso. Acho que é importante também ressaltar isso. Que eu falei, precisa ter a carta de parceria e com o CNPJ, né? Porque se a carta de parceria, nós infelizmente já tivemos que excluir projetos assim muito legais, porque às vezes é uma instituição pública e, embora a instituição pública tenha CNPJ, mas nesse caso a pessoa não colocou, né? E aí, infelizmente, a gente tem que obedecer o que está no edital, porque senão a gente acaba, né, sendo injusto com quem providenciou, né? Então, mas dá dó, viu? A Elvira aqui parabenizando, Márcia, o Alex também. Tá? Muito obrigada, gente. Foi ótimo, foi bem objetivo mesmo, né? Assim, de repente a gente tem dúvidas pontuais e aí você foi abordando essas dúvidas pontuais. Então,
eu queria parabenizar e agradecer, já que ninguém fez nenhuma pergunta. Muito obrigada, Márcia, pela disponibilidade, tá? Obrigada a Tá todos joia. também. Pessoal, alguém precisa do link da, da presença para a certificação ou todo mundo já conseguiu aí pegar esse link? Bom, se alguém precisar, pode me procurar também depois. Então, agradeço a todos. Márcia, mais uma vez. E semana que vem a gente continua a última das 3 oficinas, que é sobre o currículo Lattes. Então, semana que vem a gente vai falar desse currículo aí que a gente precisa preencher. Né, Márcia? Pois é, não fala não. Eu estou pensando aqui, porque eu penso no meu Lattes, me dá uma vontade de chorar, mas tá bom. Pessoal, eu queria, assim, parabenizar, né, a equipe aí do campus de Cariacica, né, Jocélia, dos demais coordenadores, pela oportunidade mesmo da gente fazer essa apresentação e tá mais próximo, né, de certa forma, a pandemia propiciou isso aí pra gente, né, talvez no presencial a gente não estaria fazendo, então eu acho que tem esse aspecto. E obrigada a todos mesmo que participaram, qualquer dúvida, eu estou lá no fomento.pesquisa, tá? @ifes.edu.br, vocês podem mandar as perguntas lá, tá bom? Abraço. Abraço, então, pessoal. Obrigada e até semana que vem, né?